Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Bernardo, sou piloto de avião e professor. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre planejamento financeiro. Eu nem tô com a roupa de piloto porque hoje o papo é menos sobre piloto e mais sobre questão de dinheiro, planejamento das finanças e como se tornar piloto. Virar piloto hoje em dia é um caminho que envolve bastante dinheiro, é um caminho bem caro para algumas pessoas. Tem gente que é rica e não precisa, enfim, faz tudo muito rápido, mas para a grande maioria é um caminho que é um pouco mais árduo, é um caminho que vai demorar um pouco mais de tempo. Mas eu queria falar algumas dicas pelo que eu já passei, formas de você se organizar para que você torne a sua formação de piloto possível. O que eu vou falar aqui é considerando que você ganhe ali um salário, que você trabalhe, que você consiga voar ali nos finais de semana, pelo menos, ou que consiga voar nas suas férias. Antes de eu virar piloto e antes de eu voar, eu ouvia bastante sobre isso, sobre tipo assim, que você tem que voar de 2 em 2 semanas pelo menos, para você não perder a proficiência, que não pode voar no final de semana. Na minha realidade hoje eu vou só final de semana, vou basicamente ali de 2 em 2 semanas. Demora mais tempo do que se eu voasse todo dia? Demora mais tempo. Mas pra minha realidade é o que dá pra fazer. Eu gostaria que vocês já pensassem nisso, que existe o ideal, que é o que a gente imagina e que é o que a gente quer fazer, e existe o real, que é a prática, é o que dá pra fazer no dia a dia, é o que dá pra fazer no mês, é o que você consegue pagar. Acho que a primeira coisa não é um balde de água fria, mas é assim, lide com a sua realidade. Se dá pra fazer devagarzinho, faz devagarzinho, voa de vez em quando. Hoje em dia eu vou, como eu falei pra vocês, de 2 em 2 semanas. Faço 2 voos no final de semana, mas eu vou ali de 2 em 2 semanas, então no final do mês eu vou fazer aí basicamente 4 voos. Vai demorar um pouco mais, só que eu vou chegar lá no final. Eu acho que a pressa também é uma coisa que a galera às vezes se apega muito, mas a pressa pode acabar te atrapalhando e até te desanimando, porque se você não conseguir fazer num determinado tempo que você colocou na cabeça, não vai dar, não sei o que, mas não é bem assim não. As empresas elas preferem até contratar pessoas com um pouco mais de idade, por serem mais experientes e tudo mais. Enfim, voltando à parte das finanças, vou falar um pouco sobre o que aconteceu comigo, desvendar um pouquinho a questão dos investimentos para vocês. Não sou formado em economia, não sou um gestor de investimentos, nem nada assim, mas eu sei um pouquinho, eu sei um pouco e eu gostaria de passar um pouco disso para vocês. Eu já ouvi muita galera falando de poupança. Poupança hoje em dia não vale a pena, então foge da poupança. Poupança é uma coisa que hoje em dia é real, às vezes tá perdendo até para inflação, então não é uma coisa muito interessante pra gente aplicar. Então a primeira coisa que eu acho que é legal a gente falar, que eu já estava falando um pouco, é sobre você lidar com a sua realidade e conseguir calcular quanto você consegue alocar do seu rendimento ali mensal, do que você recebe mensalmente, para essa parte da aviação. Não adianta nada eu chegar para você e falar, se você juntar R$ 2.000 por mês, no final de 30 anos você vai ter conseguido juntar 1,5 milhão, e aí você consegue comprar um avião. Para a realidade de muita gente não é assim que acontece. Uma regra que eu acho muito importante, que é uma coisa para a vida, é você gastar menos do que você recebe. Se você recebe 10 mil, vive com 8, vive com 7, junta esses 3 mil. Se você recebe 5 mil, vive com 4, vive com 3. Tenta viver com um pouco menos do que você recebe. É uma coisa difícil para muita gente? É uma coisa bem difícil. Mas tem gente que consegue realocar aí essa questão de gastos. E aí já vai sobrar um dinheirinho para você investir. E investir é basicamente isso. É você deixar essa graninha guardada e não cair na tentação de investir no final do mês. Investir no final do mês é cagada, nunca vai sobrar dinheiro, às vezes vai faltar e aí você vai ter que colocar. Sempre no início do mês, quando você recebe o seu salário, você tira o dinheiro e aplica ele em algum lugar, que aí você não vai mexer mais naquele dinheiro. E é assim que funciona a questão de investimento. Você não pode deixar para tirar no final do mês, senão você vai se enrolar. Todo investimento ele vai ter meio que um risco associado ali ao investimento, mas assim, tem riscos que são bizarros, tipo do governo quebrar, do Itaú quebrar, do Banco do Brasil quebrar. Se o governo quebrar, ou se o Itaú quebrar, se alguma instituição gigante dessa quebrar, o menor dos seus problemas vai ser o seu dinheiro aplicado, assim, vai dar muita merda além disso, entendeu? Então essas instituições, assim, não vão quebrar, e não vão quebrar do dia pra noite, não é nada que você tenha que se preocupar. Todo investimento ele vai ter um risco, mas dependendo do banco ali que você tiver aplicado, ou do investimento que você tiver feito, o risco é muito baixo. Existe um conceito que é o tripé ali dos investimentos, que é uma coisa muito importante que vocês entendam, até para vocês não caírem em golpe ou acharem que o dinheiro vai render fácil. O investimento que você vai fazer, ele depende de 3 fatores. Da liquidez, que significa o quão rápido você consegue mexer naquele dinheiro. Tem investimento que você só vai conseguir mexer em 1 ano. Tem investimento que você consegue mexer todo dia, que é o de liquidez diária. Tem investimento que você consegue mexer em 6 meses, em 3 meses, enfim, em 1 mês. Então isso é a liquidez. O segundo fator é a segurança do investimento. Então se for um investimento com risco muito alto, ele vai render mais.
só que você tem um risco alto. Se for um investimento com a liquidez muito alta, ele vai render mais, só que você vai ter que deixar ele parado por muito tempo. A liquidez, a segurança e, para fechar, o rendimento. Se algum desses for baixo, o outro vai ser alto. Essa que é meio que a ideia. Se a segurança for muito alta, o rendimento vai ser baixo. Se a segurança for muito baixa, o rendimento vai ser alto, só que você tem risco de perder a grana. Se você entende esses três fatores, você começa a entender algumas coisas de economia que são importantes. Por exemplo, não existe rendimento fácil, não existe rendimento super rápido, o dinheiro não vai render um absurdo se você não colocar num risco absurdo. Isso tirando os golpes, tá? Golpe o dinheiro nem volta, mas, porra, quero investir em Bitcoin. Tá, mas tem um risco associado. Quero investir em bolsa de valores, tem um risco associado, então é um pouco mais complexo. Eu gosto particularmente de investir em coisas com risco muito baixo. Por quê? Não é uma grana que eu posso me dar o luxo de perder, é uma grana que eu preciso ter ela no final do mês para pagar os meus voos. Se eu perder, eu me ferro, não vou e vai ser uma coisa ruim. Então eu prefiro que ela renda menos, mas que eu consiga no final do mês ter o dinheiro para eu voar. Resumindo bastante o mundo aí dos investimentos de uma forma mais didática, a gente tem dois grandes grupos, que são as rendas fixas e as rendas variáveis. Renda fixa é basicamente um investimento que ele coloca mais ou menos o que você vai ganhar. Tem uma certa variação, mas tem um risco muito baixo associado. E são esses investimentos que a gente vai focar. Renda fixa. Porque o risco de você perder é quase zero e a segurança também é muito alta. E existe renda variável, que a gente já vai para a bolsa de valores, para a parte de imobiliária, enfim, para Bitcoin, criptomoeda. Essa parte eu não me arrisco a mexer. Também não recomendo que você mexa com day trade, também não é uma coisa muito estável. Eu recomendo que vocês busquem mais essa parte de renda fixa. Essa parte que você não perde grana. Vai render muito menos? Vai render muito menos. Só que você vai ter no final do mês. Se eu botar em day trade ou Bitcoin, vai render mais? Cara, pode render mais. Ou você pode perder tudo. Pode acontecer muita coisa. Não é um risco que eu gosto de correr. Se você gostar de correr, aí você vai para essa parte de bolsa de valores e tudo mais. Renda fixa vai ser o nosso pilar de investimento. Vai ser o que eu quero mais abordar aqui com vocês hoje. E voltando para a parte agora inicial. Aí, tipo, você já sabe que era aplicar em renda fixa. Tem várias opções de renda fixa. Qual que eu coloco? O primeiro marco, além da decisão de você começar a investir, que o marco mais importante é o marco dos primeiros 10 mil reais. Existem algumas formas de você juntar isso. Tem gente que já ganha isso. Tem gente que vai ter que se apertar bastante para conseguir juntar. Mas é um marco muito importante na vida do investidor. Quando você junta os primeiros 10 mil, significa que você tem uma grana extra para caso dê algum BO, dê algum problema. Se você bater o carro, se você se adoentar, se você ficar mal, quebrar a perna, alguma coisa e precisar pagar a cirurgia, se der algum problema na tua casa, se estourar algum cano, alguma coisa assim, os 10 mil é uma grana que normalmente vai cobrir todos esses problemas sem você mexer muito na sua estabilidade financeira. Para algumas pessoas é muito difícil juntar esses 10 mil, sim, eu sei que é muito difícil, mas tem gente que se apertando ali um pouquinho consegue juntar essa grana. Então eu não vou ser hipócrita de falar, tipo, quem ganha R$1.000 consegue juntar 10 mil em 12 meses, comendo R$200. Não é assim que a vida funciona. Tem que se apertar um pouco mesmo. Tem gente que realmente não tem condição, que tem o dinheiro só ali do mês. Mas para essas pessoas que podem apertar um pouquinho e conseguir juntar um pouco mais, a ideia é que funciona bastante. Tenta juntar essa grana inicial, tenta juntar aí os 1.000, 2.000, 4.000, 5.000, vai juntando, vai tirando um pouquinho ali e aqui. E aí, no que você vai aplicar? Existem alguns parâmetros pra gente pensar quando a gente tá pensando em aplicação. Existe o CDI, que é uma taxa que os bancos elaboram. É um valor que o Banco Central, se eu não me engano, determina de acordo com o que os bancos movimentam. Os bancos, essencialmente, eles não têm dinheiro deles. Eles não geram lucro, pelo menos não inicialmente. Como que eles arrumam dinheiro pra emprestar pra outra pessoa, pra fazer empréstimo, pra vender essas paradas de investimento? Então, eu apliquei lá meus 10 mil reais no Banco X. Aí, agora, o Banco X tem esses 10 mil reais. Então, no caixa do banco, eles têm esses 10 mil reais e eu prometi pra eles que eu vou deixar esse dinheiro parado por um ano. Então, ele pega esse dinheiro, dá de empréstimo pra alguém, ganha os juros em cima desse empréstimo e aí, no final de um ano, eles vão me devolver esse dinheiro mais os juros que eles prometeram. Então, essencialmente, o banco, ele não tem dinheiro. O banco, ele pega o dinheiro do que os clientes deixam lá dentro do banco, empresta pra outras pessoas, ganha os juros em cima daquilo que ele emprestou, em cima dos empréstimos, e aí depois ele devolve. Por isso que se a gente tirar o dinheiro antes, a gente vai pagar juros, tá? Então a gente paga juros caso a gente tire o dinheiro antes do prazo lá determinado que a gente colocar. O CDI é essa taxa de transação entre bancos. Normalmente está ali entre 100, 90, 110, que já é uma boa taxa, 110% ali do CDI. Tem como consultar esse valor, mas é uma parada que varia bastante e tal. Existem investimentos que eles vão ser pautados aí nos CDIs. O rendimento mais basicão que dá para você fazer
é o CDB. O CDB é certificado de depósito bancário, ou seja, você bota um dinheiro ali no banco, o dinheiro agora é do banco, né? Eles pegaram esse dinheiro, vão usar para alguma outra coisa, e aí você tem esse certificado do depósito bancário, que é que basicamente o banco te promete que eles vão te dar tantos por cento a mais desse dinheiro de lucro depois de tanto tempo que você aplicou esse dinheiro. O CDB é o mais básico, seria o equivalente à poupança de antigamente. A poupança hoje em dia não vale mais nada, o que vale mesmo é o CDB, que é o que, tem menos risco, é o mais de boa. E o CDB, ele tem de liquidez diária. Pode ir botando todo dia e você pode tirar ele todo dia também, caso você precise. Normalmente os bancos, eles botam só para dia útil. O meu, no caso, eu tiro de segunda a sexta. Caso eu precise, vou voar no final de semana, eu já tiro na sexta, já deixo ele no banco e tal, que aí eu já sei que eu vou ter o dinheiro para usar. O CDB é o mais básico de todos. E outros dois que eu gosto bastante são LCI e LCA. O que significa o LCI e o LCA? LCI é letra de crédito imobiliário e o LCA é letra de crédito do agronegócio. O que acontece? No CDB, às vezes ele vai estar lá 110% do CDI, que é uma taxa muito boa. E se você for ver um LCI ou um LCA, ele vai estar 90% do CDI. Aí você pensa, tá, vou aplicar no CDB porque ele tá rendendo mais, né? É só interpretar número. Mas o LCI e o LCA, eles guardam um segredinho. Como a gente tá falando de questão imobiliária e agronegócio, são áreas que o governo entende que são muito importantes para a economia, que elas sempre vão existir e que ele não precisa taxar essas áreas. Então, são investimentos que a gente não vai pagar imposto de renda. Se você aplicar no CDB, você vai pagar imposto de renda. Normalmente vai ser ali uns 27,5%, alguma coisa assim. Se você mexer no dinheiro no CDB, você já vai ver ali que ele vai debitar a parte do imposto de renda, do IR. Por isso que o LCI e o LCA eles são mais interessantes. Nos números ali, eles podem ter, às vezes, um valor em porcentagem menor. Igual eu falei, 90% do CDI. Mas se você for calcular o quanto que você vai pagar de imposto de renda, normalmente o LCI e o LCA vão valer mais. Então, eu sempre tenho um dinheiro no LCI e LCA. Só que LCI e LCA são investimentos para médio prazo. Eles não vão render ali 2 meses, 3 meses e tal. Normalmente vai ser 1 ano, 6 meses. São os investimentos para você fazer um pouquinho mais para frente. Mas se você quiser que sua grana renda um pouco mais, aí você bota no LCI ou LCA. E se você quiser uma graninha, tipo, quero guardar, cobrir a inflação, quero só realmente que o dinheiro renda acima da inflação, sem risco, sem nada, só quero ter um lugar seguro para guardar, aí você pensa no CDB. Existem alguns bancos também, eles rendem o CDB no dinheiro que está parado na conta. Eu sei que hoje em dia o Mercado Pago faz isso. Você consegue deixar o dinheiro ali parado. Caso você use outro banco para o dia a dia e deixe parado no Mercado Pago, é uma ideia legal. Eu uso ele para o dia a dia, então acaba que para mim não funcionaria também, porque eu ia acabar usando um pouco da grana. Se a gente tem a grana na conta, cara, a gente vai usar. Não tem jeito. E é número e tal. Quando a gente tem o dinheiro na mão, a gente fica um pouco mais receoso de gastar. Mas, cara, online é número e tal, então é meio problemático da gente ter na conta. Tanto que a gente vê hoje em dia muita gente se endividando por causa de Nubank, por exemplo, que é um banco super fácil, super acessível, você usa no celular e tal, quando você vê se tá endividado. Então é bom ficar de olho com essas questões das dívidas aí. Eu acho que um resumo desse vídeo: invista em renda fixa, busca ali o CDB ou o LCI e LCA, que são investimentos super tranquilos. Dá pra gente falar de outros, cara, mas eu nem me aventuro muito a falar de outros. Uma opção pra galera que não tem muita grana também, mas que tem uma graninha estável ali no mês, é uma forma também de você economizar. E aí é uma estratégia, eu vou tentar explicar e desmiuçar ela pra vocês. Uma pergunta: o que vale mais a pena? Você pagar à vista, sei lá, vou comprar o PC, no TFR. Vale mais a pena eu pagar 50 mil à vista, que é a hora seca, né, por exemplo, ou dividir os 50 mil? Então, depende. Depende do que? Se tiver juros. Normalmente os juros eles vão ser superiores ao investimento que você está fazendo, ao rendimento ali de investimentos mais tranquilos, tá? Se você falar de bolsa de valores e tal, é aquela questão do risco, então pode render mais. Mas normalmente os juros vão ser mais altos. Se não tiver juros, eu tiver as duas opções, pagar 50 mil à vista ou dividir 50 mil sem juros, vale mais a pena você dividir. Por quê? Se você paga 50 mil à vista, você perde a oportunidade de ter aquele dinheiro pelo tempo que você pagaria as parcelas, por exemplo, dividir em 10 vezes, 10 meses, né? Ou teria esses 50 mil por 10 meses, claro que tirando uma porcentagem ali, tirando, sei lá, 5 mil, em 10 meses, né, tirando 5 mil. Só que nesses 10 meses eu teria 45 mil, 40, 35, 30. Esse dinheiro restante, ele renderia pra mim também. Agora, se eu dou à vista, você perde esse dinheiro, pronto, acabou. Beleza, você quitou a dívida, você pagou tudo mais. Só que você tinha a oportunidade de deixar esse dinheiro rendendo pra você. Se eu divido sem juros, no final eu vou ter pago 50 mil, tranquilo. Só que esse dinheiro vai ter rendido alguma coisa pra mim.
Então eu ainda vou terminar com, às vezes, uma parcela. Se a gente divide em 10 meses, seria algo próximo de 1% ao mês do investimento legal. Então, no final, se eu tivesse os 50 mil aplicados, eles renderiam 5 mil. Claro, ele vai diminuindo, né? Eu começo com 50, 45, 40, 30, 35, 30, enfim. Só que ainda assim, cara, no final você vai ter algum rendimento. Então, em vez de render os 5, vai render, sei lá, 4, 4,5, alguma coisa assim. Porra, tu quer deixar de ganhar dinheiro? Não quer. Então, vale mais a pena quando dá pra dividir sem juros, você parcelar, pagar dividido bonitinho. Claro, ter o controle financeiro, pra você não gastar a grana, né? E você pagar ele parcelado do que pagar à vista. Outra coisa que pode acontecer também nesse cenário é, tipo assim, cara, tô pagando parcelado, tô lá com 30 mil na minha conta ainda e, porra, bati o carro. Preciso consertar o carro, preciso tirar 5 mil, 6 mil pra consertar o carro. Cara, você tira, depois você se aperta um pouco pra pagar esse restante. Você não se descapitaliza, que é muito importante. Então você não perde essa grana que você poderia usar caso desse BO. Se eu pago à vista, cara, eu perdi a grana no dia. Eu perdi 50 mil, não vejo mais os 50 mil, vou ter o serviço que eu comprei lá e tudo mais. Só que, porra, não vale a pena. Não vale a pena de verdade. Tem casos que vale a pena? Tem. Se você tiver que pagar muito mais se eles cobrarem juros, por exemplo. Tem escola que cobra juros. Aí já não vale tão a pena. Mas dependendo do valor dos juros, ainda vale a pena. Essa que é a questão. Como eu falei pra vocês, tem juros, normalmente os juros eles vão cobrir os investimentos mais básicos. Então acaba que não vai valer a pena. Mas ainda assim, cara, é uma coisa a se pensar. E existem outras opções no mercado também. Existe plano de formação, que a escola te forma piloto, te forma na faculdade, você paga um valor mensal ali, como se fosse uma faculdade mesmo. Formas pra você economizar também no dia a dia é, por exemplo, em vez de você comprar um headset absurdo, você pode comprar, cara, um headset mais baratinho. Porra, mas tem aquele com Bluetooth, cancelamento de ruído, não sei o que. Cara, se você já voa, se você trabalha com aviação, por exemplo, se eu fosse contratado num táxi aéreo, eu compraria um Brabão. Eu vou receber, porra, já é outro papo. Mas pra aeroclube, cara, pra começar a voar, não vale a pena. Esse aqui é R$1.000, faz a mesma coisa que os outros, sabe? Então essas coisas que você economiza, que são detalhes. Pô, tem esse fone Bose aí, que tá R$10.000. Pô, eu pago 1.000 nesse, 1.000 e, sei lá, 700, 800, ou pago 10 mil no Bose. Vai fazer a mesma coisa, cara. Tudo bem, o outro você vai ter música no Bluetooth, vai ter cancelamento de ruído, não sei o que. Cara, não faz muita diferença na prática, sabe? Às vezes até faz, mas porra, cara, tu vai voar só de vez em quando, não é realmente super necessário, sabe? E é uma grana boa que você vai economizar. Outra forma de economizar é você voar aviões que bebem menos, que são mais econômicos, que são menores. Hoje em dia eu voo muito o Cessna 150 e o Cessna 152. Eles bebem menos que um 72, eles são menores, o motor bebe um pouquinho menos. É menos potente, mas, pô, bebe um pouco menos e tal, então dá pra economizar também, cara. Então, assim, vai aviões mais econômicos. Graças a Deus no Aeroclube de Juiz de Fora eles tinham o Seneca, agora eles estão com o Twin Comanche, que bebe bem menos. Então é uma coisa boa pro Multi-FR. Essencialmente, eu acho que a ideia do vídeo é essa, assim. Dê uma pesquisada, a ideia aqui é mais que te instigue a pesquisar um pouco mais sobre investimento. Não é que você saia daqui formado em gestão de investimento, não é nada assim, eu não sei nada. Só sei o mínimo que eu preciso para não perder dinheiro, não cair em golpe, entender como o dinheiro rende e ganhar um pouquinho no mês ali para conseguir voar meus voozinhos de boa, sabe? Mas então é isso, a ideia aqui é que te instigue. Tá sem, cara, sem ideia nenhuma, dá uma pesquisada e busca essas que eu falei, né? O CDB, o LCI ou o LCA, que são mais tranquilos. Tem bancos que pagam um pouco mais do CDB. Eu gosto do banco Sofisa, é um banco legal para pagar CDB. Ele paga 110% na liquidez diária, é um banco legal. Não tô patrocinado nem nada, eu só realmente estou compartilhando como que dá para ganhar um pouquinho mais com seus investimentos. E, cara, essencialmente é isso. Tenta se organizar. Como eu falei, é uma profissão complexa na parte da formação. Paga muito bem quando você se forma, com certeza, mas para chegar lá é um pouquinho chato. Mas se organizar, dá para fazer, dá para correr atrás. Depende de quanto você ganha ali, mas eu conheço várias histórias de várias pessoas que abriram restaurante. Teve um cara que foi até na TV, que ele vendia uma parada, não lembro que ele vendia. Mas enfim. Então assim, cara, quem quer faz acontecer no final das contas, claro que dada a realidade de cada um. Se você realmente sonha com isso, é uma profissão muito maneira. Desde a parte da formação já é muito maneiro. Eu tô numa fase agora que eu escolho pra onde eu vou voar e tudo mais. Porra, é muito massa, cara. É muito maneiro. Então, eu espero que eu tenha clareado um pouco as ideias aí pra vocês. Espero que tenha ficado um pouquinho mais palpável essa questão dos investimentos. Caso tenha ficado alguma dúvida, manda aí uma mensagem pra gente trocar uma ideia. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa um like, compartilha e valeu!